Bom, quem está aqui conosco é o nosso comentarista Richard Ritterman. Richard, podemos usar aqui o telão? Claro, boa noite, Geraldo, tudo bem? Obrigado. Richard, vamos falar um pouco da indústria automobilística. Antes de você comentar os números, duas coisas que eu queria comentar com você. Primeiro, eu não me lembro nunca de ter noticiado que a indústria automobilística vai parar de produzir durante o período. Nunca ouvi, não me lembro isso. Primeira coisa, será que é porque vem aí o carro autodirigível, né? São verdadeiros computadores em cima de 4 rodas. Esses carros podem, aquelas empresas chamadas disruptivas, que você conhece tão bem, né? Criar problema aí ou não? Eu acho que o tema da indústria automobilística, ele permite que a gente entenda uma série de transformações que estão acontecendo no nosso mundo e até o momento atual da geopolítica envolvendo, por exemplo, agora a vitória do Trump. Mas te respondendo, né, a gente olhando entre oferta e demanda, você tem uma série de transformações que estão acontecendo. Por exemplo, carro autônomo, né, que está vindo aí. Você já tem a economia compartilhada, que as pessoas, cada vez mais elas não querem ter um carro, elas estão usando esses serviços de carros compartilhados. Só que aí está chegando num novo ponto, que é o quê? O carro sem motorista, né? O carro autônomo e que vai baratear ainda mais no mundo essas viagens. Então, o que hoje a gente conhece aí de táxi, Uber, Cabify, imagina, vai ter tudo com um carro autônomo muito mais barato e as pessoas cada vez menos possuindo como um bem um automóvel. Então, você já tem um movimento global das montadoras mundiais já se preparando para essa queda estrutural da demanda. Estrutural, você falou, não conjuntural. Não, conjuntural depende de uma crise e tal. Estrutural, entendeu? Acontecer alguma coisa, vai despencar. Exatamente, é definitivo, é estrutural. Entendi. Já quando a gente olhar os números do Brasil, a gente vai ver que aqui a gente teve uma questão conjuntural e também estrutural, que é essa que está acontecendo. Vamos mostrar então aqui, para a gente poder entender? Roberto, põe para a gente então aqui os números lá, vamos lá. Olha só, eu trouxe alguns dados para a gente entender o auge da indústria automobilística no Brasil e aonde nós estamos, para a gente entender se foi uma queda razoável ou não. Olha, número de licenciamentos de veículos, em janeiro de 2013, foram licenciados 311.453 veículos. Certo. Em janeiro de 2017, agora o número que está sendo comemorado, que foi um aumento, 147.219, uma queda em 4 anos de 52%. Por quê? No Brasil, a gente tinha um fenômeno conjuntural, que a gente tinha uma demanda artificial por carros. O governo, ele incentivava, através do crédito, que as pessoas fossem lá e comprassem um automóvel, etc. Também tinha renúncias fiscais, tirava imposto para baratear também, incentivar muito a demanda por veículos. Então, as montadoras, elas se prepararam para uma oferta na época que, na verdade, era artificial. E aí, quando veio a crise e a realidade veio à tona, despencou aí. Despencou. Então, a gente tem agora o outro telão, qual que é? Uma outra ótica, que é a ótica da produção. Tá, então vamos lá. A produção, em janeiro de 2013, no auge, 292.247 veículos. Caiu agora, você vê, em janeiro de 2017, para 174.064, uma queda de 40%. Então, é como se caiu pela metade em 4 anos do auge. Tudo bem que a gente tem a crise política, tem uma série de fatores, mas você tinha uma demanda artificial, que aí o pessoal foi se endividando, quando bateu a crise. Muita gente, inclusive, não pôde pagar, né? Exatamente. Não sei se você lembra, em 2013, o número de carros que foram tomados, né? Porque o financiamento é alienação fiduciária, ou seja, só vai ser da pessoa quando ela pagar a última prestação. Se ela não paga, em 3 meses, toma o carro e vai para leilão. Tá. Aí tem a seguir, para a gente entender o Brasil perante o mundo, né? Tá. É isso aí. No ranking mundial, em 2012... o Brasil era o 4º país que mais vendia carros no mundo, à frente da Alemanha e da Índia. Caramba! Você vê, agora em 2016, no último dado, caímos para o 9º lugar. Então, você vê que estava muito fora do esquadro mesmo. Você vê que, em primeiro lugar, China, né? Os 3 primeiros se mantiveram. Isso, China, Estados Unidos e Japão. E agora tem essa questão, né, do Trump, que ele se reuniu com as 3 maiores montadoras, GM, Volkswagen e a Fiat Chrysler,
E já prometeu que ele vai desregulamentar todo o setor, vai incentivar e, principalmente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai liberar geral na questão ambiental, que ele fala que é isso que está atrapalhando a construção das fábricas e que lá ele vai resolver esse problema. E a candidata de extrema-direita da França, Marine Le Pen, ela também já está com a mesma conversa do Trump, que ela quer proteger. Então, já tem um debate se as montadoras elas vão ser globalizadas ou se elas vão voltar a ser só nacionais, com o mundo se fechando. Então, tem essa questão. Mas espera um pouquinho. Como é que ela pode se fechar se elas têm filiais em tudo quanto é lugar do mundo? Por exemplo, aqui no Brasil, você tem a Peugeot, tem a Renault, tem Citroën, são francesas. A americana tem a GM, a Ford, toda a gente que conhece. Se eles se fecharem, como é que eles vão... Como é que vai ser? Essa é uma excelente pergunta para as pessoas entenderem como é que funciona uma cadeia de produção mundial. Imagina uma rede cheia de conexões e você tem as ligações. Certo. De repente, você se fecha e tira uma parte da rede, ela vai se partindo e aí falta uma peça ali, falta um know-how, um conhecimento aqui. Então, você destrói toda uma cadeia de produção. Aí a gente volta para a época das carroças, lembra ou não? Quando essas montadoras fabricavam carroça aqui no Brasil, lá fora fabricavam um bruta do carro, a mesma empresa. E aqui dentro fabricavam carroça, lembra ou não? Exatamente. E aí você tinha que pagar ágio. Você não pegou essa época, né? Mas eu lembro que tinha os carros, tinha várias tabelas do ágio. Você pagava ágio, meu. Se você quisesse comprar um carro novo, tinha o preço de tabela, mais o ágio que você tinha que pagar, senão você não comprava carro. Isso é a época do Benê Correia, época muito antiga. Aí tem a última tela, porque as pessoas sempre perguntam, mas para ter tanto incentivo à indústria automobilística, ela emprega bastante ou não? Então, em 2013, ela empregava 156 mil pessoas. Agora, em 2017, começou com 121 mil, já caiu para um pouco mais, esse número já está menor. Então, assim, se a gente comparar com a indústria da construção civil, que emprega 7 milhões de pessoas, agropecuária, 9 milhões, se a gente pensar que metade de todo mundo que tem a carteira assinada está empregado numa pequena e média empresa no Brasil, então, assim, números absolutos do emprego, é muito alta tecnologia, né? Os robôs é pequeno em relação ao conjunto de trabalhadores. Isso, porque... Agora, a pergunta que eu vou fazer agora é mesmo que essa queda é conjuntural ou é estrutural? Agora nós estamos ficando aqui... É estrutural e a tendência é cada vez Por que é estrutural? Me explica aí. Porque você tem os robôs, né? Ele vai chegar naquela indústria 4.0, além do robô... Vai ser um robô, Heródoto, que conversa com outro robô. Então não vai ter nem a interferência humana. Eu já vi aqui na redação tem robô aí, dois robôs aí, conversando com outro. E aí, então, isso aqui é uma queda estrutural. Então, se vale a pena incentivar ou não, por exemplo, representa 2% do PIB essa indústria. Se contar toda a cadeia, pneu, aço, vai para 5%. É relevante? É relevante. É importante para a tecnologia, mas assim, eu gostaria muito, muito que o Brasil, ao invés de só estar montando, pegando as peças que vem no kit e montando, a gente estivesse, por exemplo, desenvolvendo esse carro autônomo com a tecnologia brasileira. O nosso comentarista Richard Rittenband está aqui conosco. Richard, o que mais de importante nós temos aí na economia hoje? Hoje a gente teve uma notícia muito boa, né? Que foi a inflação, o IPCA saiu 0,38 para janeiro, mas olha só que interessante. O menor índice desde o início do Plano Real, dá para acreditar? 1994? Isso, foi em julho de 94 que foi instaurado o Plano Real. Então, imagina, para janeiro é a menor inflação desde o começo do Plano Real. Então, você vê como a queda da inflação está sendo brutal. Ela vai se aproximar do centro da meta esse ano e para 2018 ela está abaixo da meta, como a gente já vem há muitos... Quanto é a meta? 4,5. A gente já há muito tempo já vem falando. Isso permite o quê? Que o Banco Central continue com a postura dele de reduzir de forma mais agressiva a taxa básica de juros, e a taxa de juros é uma variável que ela impacta tudo, né? Quando é que o Banco Central vai reunir de novo para decidir se baixa ou não? Agora, por volta do dia 20 agora de fevereiro. Falta 2 semanas. E você que gosta dessa conta, para cada 1% de queda da taxa básica de juros, representa uma economia de 28 bilhões de reais. 28 bi? Isso. Então, se a gente colocar de 14,25% para 10%, que vai chegar provavelmente no final desse semestre, vai ser uma economia de quase 120 bilhões de reais no pagamento de juros. E vai chegar perto, então, do rombo, né, que o governo está prevendo para esse ano. Isso, mas é que assim, o governo, você pega a conta, o que ele arrecada, menos o que ele gasta, e aí você tem o resultado primário, e depois você tem que contar os juros. E aí você tem o resultado chamado nominal. Então, mas assim, vai reduzir brutalmente o resultado nominal e ajudar o ajuste fiscal, né? Porque quando cai a taxa de juros, aumenta a arrecadação, aumenta o consumo, o investimento. A gente está saindo daquele círculo vicioso e entrando num virtuoso. Pena que a gente está com essa agitação social. Se não fosse isso,
a gente estaria com um caminho livre aí para melhor. Richard, obrigado então. Eu que agradeço, viu, Renato? Obrigado. Até mais. Até a próxima. Bom, aí está a participação então do nosso comentarista, o Richard Rittenberg, conversando conosco, né, sobre assuntos relevantes. Imagine só, mexe tudo com o nosso dia a dia, mexe com o nosso bolso. Inflação baixa é bom para todo mundo, sem dúvida alguma, claro. Né? Inflação abaixo na meta de 4,5%, abaixo da meta, abaixo de 4,5%, que é uma inflação de país civilizado. País civilizado, desculpa, não é no bom sentido. Civilizado tem taxa de juros de 3, 2, 2,5%, né? É por aí que nós devemos ficar. Já já a gente volta então aqui no Jornal. Até já.